Nós estamos aqui no Ampiconte, eu estou representando o ICBR, e é um prazer estar aqui com o Iago, com o Edson. Iago França Lopes, ele é doutor da Universidade Federal do Paraná, pelo Paraná, né? E é professor da FIPECAF, e o Edson Ferreira Araújo, um graduando da Universidade Federal da Paraíba. Aí eu sou Fernando de Almeida, sou professor da PUC São Paulo. E o objetivo de nós estarmos aqui é discutir um pouco o que foi apresentado hoje no Ampiconte em relação à diversidade, né? Eles estão fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante, e por isso nós temos o interesse não só de conhecer melhor, como também de fazer ações que motivem, que contribuam com essa questão da inclusão social. Queria primeiro saber, vocês são associados, o que é o Colide. Então, inclusive, com a camiseta do Colide, uma camiseta alegre, né, bonita. Eu queria saber de vocês o que é o Colide. Maravilha. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando, né, com vocês. O Colide é um coletivo, né, de inclusão e diversidade que foi criado lá em 2021, né, 2020, desculpa. Fizemos 2 anos esse ano. E o coletivo, ele representa um congregado de histórias, né? A gente tem aí os nossos fundadores, né? É importante a gente registrar isso, que é o Daniel, o Adriano, o Tauan, o JP, a Miriam e eu, né? A gente construiu esse primeiro encontro. E a ideia do Colide, né, de se espalhar, né? O Ninho também é nosso... O Edson é nosso membro do coletivo, é espalhar um diálogo de diversidade e inclusão na contabilidade, né? A intenção é que a gente possa dialogar com a área, com as instituições, com as empresas, trazendo essa temática de diversidade, né? Que a gente possa incluir mais pessoas. E vocês fizeram hoje pela manhã, inclusive, um workshop que foi bem interessante. Como é que foi o workshop? Conta pra gente o que aconteceu nesse workshop. Ninguém quer começar? Edson quer comentar? Esse workshop, né, ele foi bem dinâmico, bem divertido e bem reflexivo também, né? Com a mediação de Samuel, de Daniel, Iago, professora Camila, teve vários debates sobre esses 2 anos que o Colide já vem permeando essas discussões de diversidade. E um dos pontos mais importantes lá nesse workshop foi perceber como agora, com a divisão da BICOC dentro da Ampiconte, vai se projetar. Porque é importante esse debate da diversidade, mas a gente também tem que solidificar nossas bases. Então, graças a essa volta presencial, a gente está solidificando essas bases, que o líder surge de uma carta lida aqui no Ampiconte, na Assembleia. Então, hoje a gente comemora esses 2 anos de criação do Colide e de divisão. Então, quais são as barreiras agora que a gente pode encontrar e como a gente pode solidificar essa questão dessa diversidade, essa questão de outros temas que a contabilidade antes não debatia, mas que agora ela tem que debater, ela tem que pensar, porque existe isso para ser debatido e através desse coletivo, dessa união, que no Brasil inteiro a gente traz essa reflexão, não só no campo da academia, como no campo profissional, que é muito importante. Que interessante, quer dizer que o Colide, ele nasceu e cresceu na pandemia. Sim. Isso é uma coisa interessante. A possibilidade do virtual, né? Então, hoje, nós temos fundadores, mas hoje o coletivo já tem mais de 60 membros e a gente está nos 4 cantos do Brasil. Então, que legal. Em todas as regiões com esse diálogo, com essas discussões, né, construtivas, né? E vocês apresentaram um artigo, né? Como é que foi esse artigo elaborado? Quem participou do artigo? A nossa área, né, a gente incentiva o desenvolvimento de pesquisas, né, para a gente questionar cada vez mais esses espaços, né, de permanência para pessoas que formam o nosso chamado grupo não hegemônico, né? E hoje a gente discutiu uma pesquisa numa perspectiva de história de vida, então conhecendo a história de vida de pesquisadores negros dentro da contabilidade. E isso também vai para o aspecto de carreira, reconhecendo, né, qual é a estrutura que a gente tem hoje disponível para receber esses corpos. Então, a partir do momento que a gente questiona uma realidade, uma estrutura, as possibilidades de mudanças, elas são inúmeras, porque eu faço esse reconhecimento,
E a partir desse reconhecimento, a gente tem que estabelecer políticas e estrutura para que os corpos permaneçam. Né? Essa é a nossa grande missão. E aí uma pergunta, né? Quando fala de inclusão, quando a questão do negro e tudo mais, tem mais um tipo de diferente de exclusão, né? Eu acho que é importante abordar isso. Eu até comento isso no meu livro. E quais são os tipos de exclusão, né, que vocês verificam que o político se envolve? Edson? Eu posso falar pela questão da minha história da comunidade. Ela é uma história muito dor, sofrimento, e graças ao político isso vem mudando. Dentro de sala de aula, onde eu mais sofri esse tipo de exclusão, é quando você pega a palavra e você não é escutado, como esse seu jeito espontâneo de ser, ele não é levado a sério pela sua técnica, mas por você ser considerado uma pessoa alegre e feliz. E por outros marcadores que o artigo que eu iria apresentar hoje na iniciação científica traz, por ser uma pessoa preta, por não estar dentro do padrão que o mercado da contabilidade dispõe, por ser muito heteronormativo, e outros marcadores que ele vem de acordo com o que a gente vai ouvindo dentro do coletivo, das histórias que a gente vai colhendo, das reflexões que a gente vai trazendo no webinar, e assim por diante. Agora, uma coisa interessante, né, que me chamou muita atenção. Normalmente a pesquisa ela é desenvolvida dentro de uma faculdade e aí a gente busca tentar pular o muro, né, tentar mostrar a pesquisa. E vocês são estados diferentes, né? Conta um pouco isso, acho que é uma coisa interessante. Como é que surgiu essa ideia de juntar Paraná? Porque fez esse contato, quebrar a barreira, né? Ele está lá com o pessoal da Paraíba e vice-versa. Primeiro, veio a questão muito que eu falei anteriormente da representatividade, né? Eu conheci Iago através de Anticonte. Iago estava recebendo um prêmio, e Iago não estava recebendo um prêmio caracterizado, e eu vi Iago, disse, é aqui que eu devo estar. Iago me representa, no sentido de que a contabilidade ela é diversa, ela não é só de uma pessoa. Então, desse movimento de representatividade dos espaços da profissão, então foi necessário essa junção. E com o advento da tecnologia, a gente, com o Instagram, troca de WhatsApp, a gente fez lá toda uma inscrição que o Colide promoveu, e a gente foi marcando reuniões, debatendo, para chegar onde a gente chegou. Eu pesquiso e trabalho muito com a América Latina, né? Somente a América do Sul, né? E que também é um trabalho de inclusão. Mas falando da questão de inclusão, qual que é a importância da pesquisa para esse processo de inclusão, né? Por que isso é importante? Inicialmente, né, eu acho que com a carta, né, que o Edson comentou, esse passo que a Ampiconte nos dá, né, de criar a área, de fortalecer a temática no Brasil, vem muito em linha com o movimento internacional. Então, a gente já tem associações internacionais de contabilidade que reconhecem a contabilidade também nesse aspecto político. Né? Então, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão na contabilidade, eu elenco um conceito de contabilidade, um conceito político, porque ela é normativa, eu tenho os meus stakeholders que eu vou atender lá, e automaticamente eu reconhecer esse aspecto da contabilidade como uma contabilidade política, eu dou um avanço tão grande no sentido de, efetivamente, levar as instituições contábeis, os espaços contábeis, para o ingresso no século XXI efetivo. Né? Então, que a gente possa criar esses espaços para dialogar a respeito da importância das pessoas permanecerem. Né? Sabe, professor Iago, eu acho que uma das coisas que nós temos que pensar muito sério, eu acho que a questão tanto do relato integrado, como todas as políticas de ESG, elas são importantes do ponto de vista da inclusão. Só que não adianta eu divulgar quantos negros eu tenho na minha empresa e tal, e não conseguir ter indicadores que mostram a verdadeira inclusão. Porque inclusão não é colocá-lo na instituição apenas, mas é ter políticas de crescimento e desenvolvimento. Então, eu acho que nós temos que avançar aqui para frente para continuar pensando, e eu acho que a pesquisa pode ser importante para isso, de como criar indicadores para verificar o desenvolvimento dessas pessoas. Concorda comigo? Concordamos plenamente. A gente diz que essas políticas de afirmação, elas necessitam de um aprimoramento, podemos dizer assim,
Quando você fala desses relatórios pela quantidade de pessoas negras, mas a gente se questiona. E quantas pessoas negras têm cargos de chefia e liderança dentro dessas organizações? Então, o nosso debate é para isso, é para que essas pessoas elas ocupem esses lugares de liderança. Porque não é pela cor, não é pela sexualidade que deve ser julgada, é pela sua competência. Nós provamos que somos capazes. Temos a questão do deficiente, nós temos a questão enfim, Questão de idade, né? idade, Raça, é muito jovem, classe. ou é muito idoso, Sim. ou então, ou a questão cultural, a forma de pensar. Então, quer dizer, eu acho que essa política é uma política que veio para ficar, significa muito para as empresas, mas que não pode ser um puro marketing, sim, mas tem que ser um reposicionamento da estrutura da sociedade. O nosso papel, enquanto profissionais de contabilidade, né, é criar esses mecanismos de mensuração e, para além disso, prestar contas, né, um processo de accountability mesmo, no sentido de que isso esteja efetivamente acontecendo dentro da empresa. Porque se a gente fizer um exame rápido, eu observar uma rede social de empregos, por exemplo, se eu observar quais são as pessoas que estão ascendendo nas organizações, essas pessoas têm cor, têm Formatura, fizemos formatura, federação. E esses coletivos eles surgem justamente para fazer, podemos dizer assim, essa inserção, esse apoio e essa manutenção. Porque é difícil o acesso de pessoas a esse tipo de determinados, porque a gente tem que olhar também de onde elas estão vindo. Entendeu? E que o nosso curso, querendo ou não, é periférico. Então, são pessoas que realmente, para fazer mobilidade social, encontram na contabilidade essa virada. Só que quando vai para o mercado de trabalho, para o mercado profissional, encontra-se muitas barreiras, muitos marcadores que são colocados dentro dessa cultura social. Então, esse trabalho quanto coletivo de fazer essa mudança na estrutura é o que a gente vai permear daqui para frente. É a gente mudar essa estrutura para que nos futuros relatórios possam estar pessoas negras, trans, você falou em questão de idade, que não possa ter o etarismo, que não possa ter o capacitismo, tá entendendo? Então, são essas discussões e a gente tenta avançar para que lá na frente a gente possa dizer assim, é diversidade e inclusão, mas é mais equidade. A gente busca o nosso impacto pela equidade. Iago e Edson, parabenizo pelas ações, parabenizo pelas iniciativas. Acho que o ICBR está sempre de braços abertos para recebê-los, para serem membros ativos e participantes, né? E eu queria saber uma mensagem final de vocês para nós. Vocês gostariam de falar? Acreditar sempre que é possível se cercar de pessoas assim como Colina, identificar sua representatividade e dizer que externalize aquilo que você sente, se está incomodando, entenda o seu corpo como um ato político. Essa movimentação de ato político, você verbalizar, você externalizar, que existe sim uma barreira dentro da área contábil, por ser heteronormativa, e que isso precisa ser quebrado. Então, se você está se sentindo incomodado, você verbalize, procure ajuda, fale, porque só assim a gente vai poder chegar até vocês. A gente é um ambiente acolhedor. Eu disse que o coletivo não é mais que um coletivo. Ele é uma família, onde a gente compartilha nossas dores, a gente compartilha as nossas alegrias. Isso é o mais importante, é isso que move o clube. Essa alegria, essa diversidade, essas cores. Então, assim, sempre externalizem suas convicções no EIA, porque só assim a gente pode saber identificar onde é que está vendo as dores, a raiz do problema. O posicionamento a gente tem que trabalhar no sentido de que os corpos permaneçam, né? Então, a mensagem, a nossa expectativa é justamente essa, que a gente possa ouvir histórias, né? Que a gente reconheça que a contabilidade ela é feita por pessoas, e essas pessoas têm histórias, cores, sabores, e respeitar isso é o passo principal
para a gente ter um relatório justo daqui para frente. A COP27 terminou de acabar, as nações assumiram grandes compromissos a nível mundial que vão ser feitos por pessoas. E um pilar político, uma contabilidade política inclusiva, é o que as empresas que operam normalmente vão precisar ter a curto e longo prazo para a gente poder falar de um processo de manutenção e continuidade dessas empresas. E isso vai ser feito com reconhecimento de histórias, com reconhecimento de dores e sabores, para a gente permanecer. Né? A nossa luta, o nosso diálogo constante é para a permanência desses corpos dentro da contabilidade. Acho que essa é a nossa mensagem. Perfeito. Eu agradeço muito em nome do ICBR, todos os conselheiros, em nome do nosso presidente André. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado.